Visto de residência para aposentados em Portugal. Eu sei que com tantas mudanças no país, temos recebido muitas mensagens por parte das pessoas que querem vir para Portugal com o visto D7, que é o visto para aposentados ou visto para quem vive de rendas próprias. Então, nesse vídeo de hoje eu quero explicar se houve alguma mudança significativa e o que você precisa para solicitar esse visto para você e para os seus acompanhantes. Então, fica aí que a gente já volta. Voltando para o tema do vídeo de hoje, eu sou Raquel Andreatta, advogada e cofundadora do Andreatta Bandeira de Sá Advogados. Gostaria, a princípio, de te convidar para curtir esse vídeo, comentar, seguir aqui o nosso canal, porque somos um escritório de advocacia e fazemos aqui muitos conteúdos para deixar você por dentro de tudo em terrinhas lusitanas para se legalizar, para pedir o seu visto, para pedir sua nacionalidade portuguesa e muito mais. Com tantas mudanças em Portugal, eu sei que muita gente tem essa dúvida se mudou alguma coisa e quais são os requisitos. Então eu quero explicar para você que está no Brasil e quer solicitar o seu visto. A primeira coisa que você tem que saber é que visto nunca se pede de Portugal. Se você já entrou em Portugal e você quer se regularizar aqui, o visto não é uma opção. E não existe uma autorização de residência específica para quem é aposentado, só existe o visto, que depois que chegamos em Portugal com o visto, a gente faz a alteração deste documento do tipo visto para uma autorização de residência. E a autorização de residência dos aposentados é do regime geral, que é o artigo 77 da Lei de Estrangeiros, porque não existe uma autorização de residência específica para aposentados, somente o visto. Então, se você é aposentado, você tem que ter essa consciência de que você vai pedir o seu visto no seu país de origem ou em outro país onde você seja residente legal. Você não pode estar em Portugal para solicitar. E eu sei que tem muita gente que está em Portugal e quer se regularizar através do fato de ser aposentado. Isso não é possível. Você tem que voltar para o seu país de origem para solicitar o visto, que é o visto D7. Para o visto D7, saiba que é possível o acompanhamento familiar. Isso é algo muito bom, porque se você tem o seu cônjuge, se você tem filhos menores ou maiores que estejam a seu cargo, estejam estudando, devidamente matriculados numa instituição de ensino em Portugal, você pode solicitar também o visto para essas pessoas, para esses acompanhantes familiares. Mas você não pode trazer como acompanhante um filho maior, um filho casado, ok? Apenas cônjuge, filhos menores. Claro que a lei abrange aqui outras hipóteses, mas eu quero trazer aqui para vocês aquilo que é mais comum. Então, você pode sim solicitar o visto para familiares junto com o seu. Agora, saiba que vão existir especificidades, principalmente no tocante à comprovação de meios de subsistência, quando você está trazendo mais pessoas. Então, para você se enquadrar, você precisa primeiro ter uma fonte de renda passiva, que é uma fonte de renda vinda de aposentadoria, rendimentos, por exemplo, em bolsas de valores ou dinheiro que você tem investido, esse dinheiro tem rendimento. E você também pode utilizar, por exemplo, aluguel de imóveis. Todas essas rendas, elas podem ser somadas, mas elas não podem ser somadas a rendas oriundas de um trabalho, tá? Tem que ser renda passiva. O contexto aqui de significado de um rendimento passivo é aquele rendimento que você não precisa trabalhar para que ele aconteça, ok? Se o seu rendimento depende de trabalho, esse rendimento depende de trabalho, ele não serve para esse tipo de visto. E aí a gente está falando de um visto de nômade digital, que é outra coisa, tá? Diferente do visto D7. Você também não pode somar os seus rendimentos com rendimentos de outras pessoas para você se enquadrar. Você precisa apenas somar os seus rendimentos. E o enquadramento mínimo necessário a nível de valor para que você possa pedir o visto D7 é de um salário mínimo de Portugal, convertido, obviamente, na moeda do seu país. Então, hoje o salário mínimo de Portugal são 820 euros. Se você é brasileiro e está no Brasil e vai pedir esse visto, então são 820 vezes 6, que é o valor do euro hoje, é o valor que você tem que ter dos seus rendimentos passivos. Pode ser só sua aposentadoria, pode ser ela somada com outras coisas. E eu estou falando de valor líquido, não estou falando de valor bruto, ok? E aí você, para trazer os acompanhantes, você tem que ter mais valores nesses rendimentos passivos? Não necessariamente. Para você pedir o visto, para você ser o requerente do visto principal, 820 euros por mês em rendimentos. Para trazer a família, você tem que comprovar subsistência para toda a família, ok? E a comprovação de subsistência, que são rendimentos periódicos, estáveis e regulares, na ordem de um salário mínimo para você, mais 50% para
os adultos acompanhantes e mais 30% para cada menor acompanhante, esse montante global ele pode ser sim utilizado, os seus rendimentos com rendimentos de outras pessoas da sua família que estejam vindo para Portugal junto com você. Então, nesse caso, para subsistência é sim possível. Só que o visto D7 ele tem uma peculiaridade que é a obrigatoriedade de disponibilidade em território nacional, ou seja, aqui em Portugal, do montante líquido em conta bancária portuguesa de 12 salários mínimos de Portugal. Então, você precisa obrigatoriamente ter uma conta bancária portuguesa e depositar nessa conta 12 vezes o salário mínimo de Portugal. E se você não tem outros rendimentos para comprovar a subsistência, então a subsistência também tem que estar nessa conta bancária. Ou seja, 12 salários mínimos, mais 50%, mais 30%, na proporção da quantidade de pessoas que você vai pedir o visto de acompanhamento. Então, veja se ficou claro. Uma coisa é você estar enquadrado no visto e ter que ter pelo menos 820 euros por mês de rendimentos passivos que te deem o direito de aplicar para o visto D7. Para trazer familiares, comprovar a subsistência para esses familiares. Pode ser através do aumento do valor mínimo que você tem que ter na conta bancária portuguesa, ou pode ser juntando rendimentos dos familiares junto com aquele que você já disse que dispõe para fazer o visto, que é no mínimo 820 euros por mês de rendimentos periódicos, estáveis e regulares. Então é muito importante entender e saber separar as peças, porque eu já vi diversos outros colegas advogados, outras pessoas que tratam sobre o tema imigratório em Portugal, defender a tese de que para a pessoa trazer a família, a aposentadoria dela ou o rendimento dela tem que ser o rendimento que vai também comprovar a subsistência para a família e não necessariamente. A subsistência é uma coisa e o núcleo do visto é outra totalmente diferente. E com relação ao visto D7, não houve alteração na lei, não houve nada que mudasse os requisitos. Os requisitos que eu trouxe para vocês são exatamente os mesmos daqueles que sempre existiram aqui em território nacional. Mas é claro que é importante, primeiro, estar sempre atento às novidades, porque a qualquer hora pode sim surgir alguma coisa nova nesse aspecto. E entender também que o visto de acompanhamento familiar é um visto que você vai pedir conjuntamente ao seu, mas são processos separados, ou seja, cada processo vai pagar uma taxa separada, mas vai ser avaliado de forma separada também. Todos os passaportes originais têm que ser enviados para o consulado para que todo mundo receba o visto e aqui em Portugal transforme esse visto numa autorização de residência válida por pelo menos 2 anos e renovável por mais um período de 3. Depois dos 5 anos, você pode ter direito a pedir a nacionalidade portuguesa e a pedir também a residência permanente. Gostou desse tema? Então não esquece de deixar o seu like, curtir o canal, olhar a descrição do vídeo onde você encontra todas as formas de entrar em contato aqui com o nosso escritório, que estaremos sempre à disposição para ajudar naquilo que for necessário no seu processo da sua família. Um beijo grande e até a próxima!